Quero começar primeiramente aqui falando sobre a situação envolvendo o atacante Spinelli, né? Para falar uma pronúncia correta. E é primeiro necessário entender qual é a situação. Muita gente está se confundindo sobre Cláudio Spinelli. O Cláudio Spinelli, primeiramente, é um grande jogador, um atleta, amigo vascaíno que está em alta diante do ótimo ano que fez vestindo a camisa do Independiente Del Valle, jogador que está, de fato, com moral no mercado e um atleta que não é caro. Hoje, né, o Independiente Del Valle está disposto a fazer negócio por Cláudio Spinelli em valores até abaixo do que talvez um atleta com números tão bons quanto tem, né, Cláudio Spinelli, valeria no mercado da bola. Um jogador que foi muito bem, um jogador que contra o Vasco da Gama, inclusive, ao meu ver, impressiona na partida que faz pela Sul-Americana, vestindo a camisa do Independiente Del Valle em São Januário, um jogador que tem contrato com o Independiente Del Valle até o final de 2027, mas busca novos rumos na carreira. O valor de mercado hoje, Cláudio Spinelli está avaliado em 2 milhões de euros, algo em torno de 12 milhões de reais. Qual a informação? Os intermediários, os empresários do jogador, visando, né, uma ida de Cláudio Spinelli a um mercado maior, ofereceram esse nome ao Vasco da Gama, informações dadas ontem pelo canal Atenção Vascaínos. O que significa oferecer para muita gente entender? Um atleta, ele pertence a um empresário, ele pertence a um agente. E a partir do momento que o atleta, muito provavelmente o Cláudio Spinelli deixou isso claro, ao seu agente tem o desejo de sair do clube e vestir a camisa de um novo clube de futebol, o empresário ele passa a oferecer esse jogador a diferentes clubes do mercado da bola. E o oferecimento é nada mais, nada menos do que o agente Cláudio Spinelli virar para o Admar Lopes e falar: Admar, olha só, tem o Cláudio Spinelli aqui. O que você acha da contratação? Dá uma olhada. A gente topa fazer negócio com o Vasco. A situação de Cláudio Spinelli foi exatamente essa. E parou por aí. Até o momento não tenho nenhuma informação referente a avanço nas tratativas, avanço do Vasco, desejo de compra, é um nome que foi oferecido e é um nome que o Vasco da Gama internamente está debatendo, tá? Pelo que hoje é a postura de negócio do Vasco, eu, Lucas, e aqui é uma opinião, não é uma informação. Eu, Lucas, não vejo o Vasco fazendo uma movimentação de mercado para comprar Cláudio Spinelli. Cláudio Spinelli é um jogador de 28 anos de idade, um atleta que não tem experiência alguma no mercado do futebol brasileiro, um jogador que, com todo o respeito do mundo, não atuou em nenhuma liga competitiva com destaque. Cláudio Spinelli fez uma temporada legal no futebol equatoriano, amigo. Futebol equatoriano, assim, você não precisa saber muito de futebol, que é um futebol pouco desenvolvido. O futebol equatoriano não é um bom futebol. E aí, além do futebol equatoriano, o Spinelli é um jogador que passou por clubes como Defensor Sporting do Uruguai, Deportivo Maldonado, clubes que não são grandes no Uruguai, Lanús, com apenas 16 jogos, nenhum gol marcado, Gimnasia, Argentino Júnior, nenhum gol marcado também. Então, assim, a gente está falando de um atleta que ele brilhou ok na temporada passada pelo Independiente Del Valle, mas numa liga tecnicamente muito inferior à brasileira. E aí, nos outros clubes por onde passou, ele não conseguiu ter o mesmo destaque em ligas de uma exigência maior. Esse movimento de mercado não é o que o Vasco está fazendo. O Vasco ele contrata Enes Troça, de 23 anos, de destaque no futebol colombiano, que é um futebol legal, interessante, que tem certa semelhança ao Brasil. Atletas, quando saem da Colômbia, costumam se destacar na Liga Brasileira. É uma aposta, mas algo mais seguro. A gente está falando de Brenner, acostumado ao futebol brasileiro, que trabalhou com o Diniz. A gente está falando de Cuesta, que se destacou na Colômbia e foi muito bem no futebol europeu. De Gomes, que se destacou na Colômbia, na MLS, e não foi bem no futebol europeu e por isso bateu aqui. Então o Vasco ele tá hoje com uma postura do mercado, amigo vascaíno, muito assim, nítida. E a situação de Cláudio Spinelli é algo que, ao meu ver, e aqui é uma opinião, dificilmente o Vasco avançará. Aí falou sobre Independente, se vai, se não vai, isso não é uma informação, tô aqui para informar sobre Vasco da Gama. Até o momento nenhum avanço, pode ser que avance, é claro que pode, mas baseado nas movimentações de mercado Vasco é um nome difícil de fechar. E aí, amigo vascaíno, gostou do vídeo? Então é claro, não perca tempo e já se inscreva aqui no canal para ficar sempre muito bem informado sobre as notícias do nosso Vascão. De vascaíno para vascaíno, porque aqui é Vasco.